Ao longo da minha vida, antes de conhecer o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, eu era uma idiota, né? E quando eu me converti, eu mudei um pouco, mas eu continuava aquela pessoa geniosa, né? Se mexesse, já levava. E eu já cansei de ouvir, você acha que com esse gênio você alcança a eternidade? Eu nunca respondi ninguém porque eu nunca me senti geniosa, eu me sentia positiva. Eu sempre dizia que eu preferia machucar com a verdade do que alegrar alguém com a mentira. Minha vida era no altar do Senhor, e quem me conhece lá no meu estado sabe disso. Vitória, Espírito Santo, Novo Brasil, né? Hoje, quando eu prego a palavra de Deus, eu presto muita atenção no que eu estou falando. Porque pregar a palavra de Deus é muito fácil. Subir num púlpito para pregar qualquer versículo de qualquer livro da palavra é muito fácil. É muito fácil para qualquer um. Mas eu só prego aquilo que eu vivo e aquilo que Deus me dá. Eu já ouvi pessoas de cima de dizer: não, eu não vou pro joelho buscar, porque eu acho que quando o crente tem sabedoria, quando o crente, quando o servo de Deus é servo de Deus, desse jeito, é na hora ali que Deus dá. Ô, miserável, vai se converter, vai. Volta lá no Velho Testamento, vai ler Elias. Começa a ler de Gênesis. Para você entender que quando os grandes profetas queria que Deus respondesse, eles iam orar, o próprio Senhor Jesus foi pro joelho, sendo filho de Deus. O próprio Senhor Jesus. Aí vem umas anta, um cérebro de ameba. Eu não preciso de buscar, porque quem sabe quando Deus chama. Oh, infeliz! Elias tinha chamado, Josué tinha chamado, Moisés tinha chamado, todos eles foram escolhidos, mas Moisés ficou 40 dias no monte orando. Jesus ficou 40 dias e 40 noites no deserto, cara. O próprio Jesus. Elias se refugiou dentro de uma caverna com medo de Jezabel, mas falando com Deus, e Deus respondeu: Deus, ei, sai daí, eu não te quero aí. Quando Amã foi atrás de Eliseu estava orando. Eliseu nem atendeu Amã, só mandou o Geazi falar para ele: ó, manda o homem lá mergulhar lá no rio do Jordão 7 vezes, né? Que ele vai limpar. O Naamã, achando que era o cara, mãe, o cara não veio falar comigo, porque o cara não precisava falar com ele. Porque Deus já tinha dito. Porque o cara orava, porque o cara buscava. Então, hoje eu vejo esses cérebros de ameba chegar diante de um púlpito, diante de uma igreja, e dizer que não precisa orar não. Porque na hora ali Deus dá a palavra, Deus dá a revelação. Muitas vezes eu já vi, eu já presenciei, ler uma palavra e não prega aquilo que lê. Aí volta, lê João, aí vai lá no Apocalipse, vai lá no livro de Gênesis, vai no livro de Reis, vai no livro de não sei quem, vai no livro de não sei quem, vai no livro de não sei quem, vai no livro... Mas o capítulo, o versículo que leu não tem discernimento nenhum. Eu falo porque eu já vi. E se vir me questionar aqui, eu dou nomes. Porque eu não tenho medo não, nem de homem nem de mulher. Se vir me questionar aqui, eu dou nomes. Pregou João, mas não sabe o discernimento, aí vai lá pro Velho Testamento. Uhum. Aí vai pro Novo. Pregou o Velho, não teve discernimento da palavra, vai pro Novo.
Olha, às vezes eu fico pensando assim, que Deus fica com tanta tristeza quando Ele vê certas coisas. Então, esses vídeos que eu vou postar é para que vocês entendam. Eu não conheço muito Laguna. Eu não conheço muito. Eu conheço mais o estado de Santa Catarina do que meu próprio estado. Porque eu já fui até na divisa, trabalhando. Mas deixa eu dizer uma coisa. Eu nunca vi um lugar tão pequeno e tão incrédulo igual Laguna. Incrédulo. Porque até os próprios crentes são incrédulos. Que Deus abençoe vocês. Que o Espírito Santo visita vocês no decorrer de toda essa tarde. Amém?